Lazzarini, boa noite, obrigado. Compreensão pelo horário diferente. Muita paz para nós. Oi, Alice. Tudo bem, Alice? Muito obrigado também. 9 horas, né? 21 horas. Vamos dar continuidade, né? Ao nosso estudo, à nossa leitura refletida, à nossa leitura comentada. Muito obrigado mesmo de coração, tá bom? Boa noite para você, tá, Alice? Nazarine, a Maria é uma trabalhadora da inveja. Trabalha muito. Muito mesmo. Não é fácil trabalhar como a Regina Lazzarini, não trabalha demais. Não é, eu, pelo menos eu vejo em todos os lugares, agora mesmo eu vi no Instagram também, uma psicóloga, né? Vou fazer uma divulgação de uma psicóloga. Maravilha. Esse é o trabalho. Cada um dá o que tem, né? O seu potencial, o seu talento, a sua dedicação, o seu amor por essa maravilhosa e amadíssima doutrina espírita, né? Mas vamos relembrar a semana passada que o André Luiz estava analisando aquele grupo. Uns comiam carne, né? E ele faz uma análise sobre a questão da ingestão de carne ser até uma impropriedade de nossa alimentação, mas é um vício milenar que nós carregamos, né? Não está ouvindo, não? Você está ouvindo? Agora não estão ouvindo, não? Eu não sei o que houve, então vou tirar aqui. Alice, você está ouvindo? Prazer é meu. Ah, então tá bom. Obrigado. Ok, Alice. Mas então eu estava relembrando que na reunião que o André Luiz estava participando com o Alexandre, que ele faz uma referência à questão da ingestão de carne. E ele vai falar na análise do vampirismo, né? Daqueles elementos vorazes que destroem o corpo físico, etc. e tal, mas são de larvas psíquicas, chama de larvas, né? De fundo psíquico. E, ao mesmo tempo, ele viu que os médiuns não estavam preparados para aquele trabalho. Um trabalho extremamente sério, de vários... Aliás, tinha espírito ali para psicografar já há vários anos, né? E pode levar mais anos ainda sem encontrar um médium com um potencial de preparação para poder ser o intermediário psicográfico, no caso aqui, daqueles espíritos. Então ele vai mostrar isso, né? Ele vai dizer o seguinte: segundo observou André, o legítimo desenvolvimento mediúnico é problema de ascensão espiritual dos candidatos a essas percepções espirituais, o que ele chama de percepções sublimes. Entretanto, André, não importa que os nossos amigos ansiosos pelos altos valores psíquicos tenham vindo até aqui no trabalho mediúnico sem a devida preparação. Então há uma complacência, há aí o que eu diria, uma atitude misericordiosa, né? Exatamente uma compaixão dos espíritos superiores em função dessa infantilidade, porque ele chega a dizer, embora esses nossos irmãos, são 18 deles, né? E ninguém preparado para o trabalho, embora eles sejam simplórios no assunto, no campo de mediunidade, eles lucraram de alguma forma, até ele usa, lucraram muitíssimo, porque foram auxiliados contra o vampirismo venenoso e destruidor. E o André Luiz ficou muito surpreendido com isso, né? Ficou surpreendido com aquelas larvas, né, na região sexual, as larvas na região do abdômen, as larvas em várias regiões do sistema do fígado também. Enfim, ele ficou... E em função dessas larvas avassaladoras, porque as larvas elas sugam como vampiras, né, as energias espirituais, as energias psíquicas. Agora, André, você verá essas mesmas outras entidades, não esses vampiros, micro-organismos, parasitoses espirituais, não. Agora, André, você verá as entidades exploradoras que permanecem fora do grupo mediúnico, fora do centro espírita, esperando esses médiuns, esperando o regresso desses médiuns. Então os médiuns vão para um grupo mediúnico, os seus obsessores, vamos dizer assim, ficam do lado de fora.
Eles vão lá, estão no trabalho, não muito preparados para a programação espiritual, mas quando eles saem da casa espírita, é o que nós vamos analisar agora. Pelo menos 3 personagens daquele grupo, são 18 deles, né? André Luiz, lá fora, sim, o Alexandre respondeu. Se os nossos irmãos conseguissem de fato estabelecer sobre si mesmo os desejáveis golpes de disciplina, muito ganhariam em força contra a influenciação dos infelizes que os seguem. Então, uma coisa importante, quando ele fala desejáveis golpes da disciplina, eu me lembro exatamente de André Luiz, Chico Xavier, quando ele teve contato pela primeira vez com o Emmanuel, e Emmanuel teria o advertido da necessidade da tríade disciplina, disciplina e disciplina. E ele chama aqui realmente, se esses médios fossem disciplinados, ganhariam, em termos de forças psíquicas, mediunidade, contra as influências dos obsessores, ou esses vampiros, que não seriam essas parasitosas, mas são espíritos, seres humanos. Ali são micro-organismos. Agora vamos ver outro tipo de vampirismo, né? Lamentavelmente, no entanto, são raros os que mantêm a necessária resolução no terreno da aplicação viva da luz que recebem. A maioria dos médiuns, né, rompido com o nosso círculo, ou seja, sai daquele círculo magnético organizado no curso de cada reunião mediúnica, esquece as bênçãos recebidas. Então, eles recebem muito no trabalho mediúnico, muito magnetismo, muita proteção durante o trabalho. E, como eles esquecem rapidamente o que eles recebem, voltam novamente para as mesmas condições deploráveis de horas antes do trabalho mediúnico, subjugadas pelos vampiros renitentes e cruéis. Aí o André Luiz, notando que os encarnados se dispunham a sair, Alexandre disse, vem cá, André Luiz, venha comigo lá na rua e observe por você mesmo. Aí o André Luiz notava agora a diferença do ambiente. Para os desencarnados, a atmosfera da rua, né, pelo menos a atmosfera interior, estava impregnada de elementos que ele chama de balsâmicos, regeneradores. Mas lá fora do centro espírita, longe dos círculos protetores da casa espírita, o ar pesava muito, diz André Luiz. Acentuara-se a hipersensibilidade de André Luiz diante das emanações grosseiras da rua. As lâmpadas elétricas semelhavam-se a globos pequeninos, de luz muito pobre, isolados em sombra espessa. André Luiz, aspirando as novas correntes de ar, observava a diferença indefinível. O oxigênio parecia tocado de magnetismo menos agradável. André Luiz compreendeu, mais uma vez, a sublimidade da oração, a sublimidade do serviço da espiritualidade superior na intimidade de cada um de nós. A prece, a meditação elevada, o pensamento edificante, refundem a atmosfera purificando-a. Alexandre explicou, entre as vibrações harmoniosas da paisagem interior, iluminada pela oração, e a via pública repleta de emanações inferiores, há diferenças descomunais. O pensamento elevado santifica a atmosfera em torno e possui propriedades elétricas que o homem comum está longe de imaginar. Paremos para refletir nesse parágrafo. O pensamento elevado santifica a atmosfera, o ar que nós respiramos em torno, porque o pensamento elevado possui o que ele chama de propriedades elétricas que o homem comum está longe de imaginar. Sabe por quê? Porque o pensamento emitido, na realidade o nosso pensamento é uma emissão de força eletromagnética. Todo pensamento é uma força eletromagnética. A eletricidade, ela se expande, o magnetismo forma campo. Então todo pensamento, ela tem uma características elétricas, né? E que consegue, quando está com o pensamento elevado, a própria atmosfera se torna mais pura. É uma coisa que pouca gente para para pensar. Ah, mas hoje nós estamos realmente com impureza na atmosfera, a atmosfera está bastante poluída, etc. e tal. Mas quando você está num pensamento elevado, com pensamentos superiores, pensando coisas boas, até mesmo a poluição do ar fora
recebe essas descargas elétricas do pensamento e se purifica em torno de você. É uma coisa que pouca gente para estudar, para pensar. Então, o próprio pensamento purifica o ar. Exatamente o que está dizendo aqui. Ele está falando de oxigênio normal, da nossa vida normal, que ele vai analisar médios encarnados saindo do grupo mediúnico. A Rua, no entanto, é envelhecido repositório de vibrações antagônicas, a Rua, né, fora do centro espírita. Em meio de sombrios materiais psíquicos e perigosas bactérias de variadas procedências, em vista de a maioria dos transeuntes da Rua lançar em circulação incessantemente não só as colônias imensas de micróbios diversos, mas também os maus pensamentos de toda a ordem. Então, olha, nós estamos sob a influenciação tanto de, como ele fala aqui, essas imensas colônias de micro-organismos diversos, como vírus, bactérias, etc., né? Mas também de maus pensamentos que criam essas parasitoses que a ciência humana materialista não conhece, mas que tem o mesmo poder vampirístico, né, de sugar a nossa energia. E basta sair do centro espírita, de um lugar protegido, a gente já sente o peso do ar, né, o peso da atmosfera, o peso ao redor de nós, porque as pessoas normalmente não coordenam, não disciplinam, não trabalham disciplinarmente o próprio pensamento. E com o pensamento indisciplinado, nós estamos emitindo essas energias perigosas, né, que vai trazer algum problema para quem entrar em sintonia. Então, em meio dessa realidade, em vista de a maioria dos transeuntes lançar essas colônias imensas desses micróbios diversos, enquanto ponderava o ensinamento ouvido, André Luiz reparou muitos agrupamentos de entidades infelizes, inquietas, se postavam nos arredores do centro. Faziam-se ouvir através das conversações mais interessantes e pitorescas. Todavia, desarrazoadas e impróprias nas menores expressões. Então ele via muita zoeira, muita conversação, mas sem muita lógica, né? Sem muita expressão produtiva. Alexandre indicou a André Luiz um pequeno grupo de desencarnados que pareceram em desequilíbrio profundo e falou para André Luiz: aqueles amigos constituem a corte quase permanente dos nossos companheiros encarnados que voltam agora ao ninho doméstico, ou seja, acompanhado por um grupo de obsessores, de espíritos inferiores, de vibrações muito densas, né? E que acompanham, logo que o médium sai do grupo mediúnico, chegam do portão para fora do centro, esses companheiros formam verdadeiras cortes permanecendo junto desses médiuns. Então, aí eu pergunto, será que adiantou muito o trabalho mediúnico? Embora quanto o vampirismo, das parasitoses psíquicas, mas existe esse problema. Sai do centro espírita, cadê a proteção? No centro espírita está protegido, porque é um ambiente, pelo menos o centro espírita, bem dirigido, bem trabalhado, com médiuns equilibrados. Então tu está protegido. Você sai dessa proteção, você vai estar exatamente sob a influência tanto de pensamentos pesados, de micro-organismos criados pelo próprio pensamento negativo dos homens, como micro-organismos normais, bactérias, vírus e outros elementos micro-orgânicos, né? Que indagou André Luiz? Sim, acrescentou Alexandre. Os infelizes não têm permissão para ingressar aqui em sessões especializadas como a desta noite. Nas reuniões dedicadas à assistência geral, palestras, eles podem comparecer. Hoje, entretanto, necessitávamos socorrer os amigos para que o vampirismo de que são vítimas seja diminuído, atenuado em suas consequências prejudiciais. Outro detalhe que ele fala, que esses espíritos infelizes não têm nenhuma permissão para ingressar no trabalho mediúnico. Não tem, é o que ele está dizendo aqui. Eles têm até permissão de assistir uma palestra numa casa espírita. Eles podem ir numa reunião pública, acompanhar lá, né, os seus prediletos, mas numa reunião mediúnica não, eles são vedados a entrar ali, não ingressam ali, tem que ter uma permissão. Mas hoje nós vamos realmente ver como é que acontece a questão desse vampirismo, no qual são vítimas alguns médiuns do grupo. André ficou impressionado com a excelência de orientação, tudo naqueles trabalhos obedecia uma ordem pré-estabelecida, tudo estava calculado, programado, previsto para o trabalho mediúnico. Agora, prosseguiu Alexandre, bem-humorado, repare na saída dos médiuns. Observe,
a maneira pelo qual os médiuns voltam instintivamente aos braços dessas entidades ignorantes que os exploram. André Luiz ficou atento. Então ele está dizendo, olha, observe só, ele sai do grupo mediúnico, agora quando está lá na rua, veja como é que ele já entra em sintonia imediata com seus obsessores. Aí o André Luiz, vamos observar isso. Dispunham-se todos a deixar o centro espírita tranquilamente. À porta começaram as despedidas entre os médiuns, né? Aí cada um foi falando lá, naquela despedida que a gente conhece do centro espírita, um abracinho, um aperto de mão, aquelas coisas todas que mais ou menos a gente conhece. Aí, graças a Deus, exclamou uma senhora de maneiras delicadas, fizemos nossas preces em paz com imenso proveito, diz lá, depois do trabalho, lá na rua já. Como me sinto melhor, comentou uma das amigas mais idosa, né? A sessão foi um alívio para nós. Trazia o espírito sobrecarregado de preocupações, mas agora eu sinto-me reconfortada, sinto-me feliz. Acredito que me retiraram pesadas nuvens do coração, isso durante o trabalho. É essa outra médium já falando fora do centro espírita. Ouvindo as orações e partilhando as tentativas de desenvolvimento para o serviço ao próximo, grande é o socorro que recebemos. Como Jesus é generoso. É uma outra médium dizendo, né? Orando pelos outros, partilhando exatamente esse nosso socorro para os outros, nós recebemos muito de Jesus porque ele é generoso. Uma outra médium dizendo já fora do trabalho. Um outro médium lá, um cavaleiro de porte distinto, adiantou-se observando. O espiritismo é o nosso conforto. Olha só, estão elogiando demais. Depois vindo um trabalho maravilhoso, foi o trabalho, embora nenhum deles preparado. 18 deles, nenhum deles preparado para aquele trabalho específico, né? Aí, continua, né? Os compromissos que temos são muito grandes diante da verdade. E não é sem razão que o Senhor nos colocou nas mãos a lâmpada sublime da fé. Em torno de nossos passos, choram os sofredores, desviam-se os ignorantes no extenso caminho do mal. Dos céus, chegam até nós ferramentas de trabalho. É necessário servir intensamente, transformando-nos em colaboradores fiéis da revelação nova. Isso é um outro médium falando isso aí depois do trabalho mediúnico. Aí uma outra médium, exatamente, concordou uma das interlocutoras, comovidas com a exortação. Temos grandes obrigações, não devemos perder tempo. Essa é a conversa deles. A doutrina confortadora dos espíritos é o nosso tesouro de luz e consolação. Oh, meus amigos, como necessitamos trabalhar. Jesus chama-nos ao serviço, é imprescindível atender. Isso é conversa dos médiuns logo depois do trabalho. Reconhecendo os característicos de gratidão e louvor da palestra, André Luiz, né, expressou sincera admiração, exaltando a fidelidade dos cooperadores da casa. Demonstravam-se fervorosos na fé, a conversa ali interessante, uma conversa até elevada, que eles estavam depois do trabalho mediúnico. Tá, mas que coisa, nós somos espíritos, espiritismo maravilhoso, estão falando tudo isso já fora do centro espírita. Então, essa fervorosidade na fé, confiantes no futuro, né, interessados nessa extensão dos benefícios divinos, considerando as dores e necessidades dos semelhantes. Então, André Luiz, vendo as expressões elogiosas, o Alexandre observou sorrindo. André, não se impressione não. O problema não é de entusiasmo, e sim de esforço persistente. Em outra, ali depois do trabalho, estou entusiasmado. Que maravilha, que trabalho extraordinário, como me senti bem. Agora eu estou aliviada, estou com leve no meu coração, que isso é entusiasmo. Mas ele está falando, nós não estamos percebendo nisso um esforço continuado, persistente, disciplinado. Você está vendo o entusiasmo. Eles estão ainda sob as energias promovidas por um trabalho mediúnico. Mas é apenas um entusiasmo. Né? É ainda uma euforia, quase que em algum momento podemos chamar de um oba-oba. O Espiritismo é maravilha, o Espiritismo salva. Olha que maravilha, Jesus é maravilhoso. Mas é só um entusiasmozinho ali depois do trabalho mediúnico. Vamos acompanhar pelo menos 3 desses personagens. Não podemos dispensar soluções vagarosas. Raros amigos conseguem guardar uniformidade de emoção e idealismo nas edificações espirituais. Então ele já mostra uma coisa interessante. Primeiro, nós não podemos, o que é lógico, o nosso processo evolutivo não se dá do dia para a noite. O nosso processo de evolução moral se dá gradualmente. Né? Cada encarnação nós vamos crescendo um pouquinho. Não é aquele crescimento imediato de me tornar santinho do dia para a noite. Isso aí seria um mascaramento da sombra. Né? É aos poucos, mas entusiasmo também, entusiasmo sem o esforço. Lembra da disciplina que eu falei? Disciplina,
Disciplina, disciplina não só para Chico Xavier, disciplina na tríade para todos nós. E a disciplina não é a obrigatoriedade de sermos bons, é termos a consciência da necessidade, que por dever de consciência sermos bons. Aí é o dever que nos chama atenção para a bondade. Não é a obrigação, mas é o dever. O dever como um aguilhão, sim, que de alguma forma realmente dá uma ferroada na nossa consciência, mas é o que nós chamamos também de um grande guardião da nossa probidade, ou seja, da nossa lealdade conosco. Então não adianta entusiasmo, que maravilha, o trabalho, olha que orador maravilhoso quando é trabalho de palestra, né? Então as pessoas saem entusiasmadas e tal. 10 minutos depois tudo aquilo passa. Então a beleza de um trabalho tão difícil, com 18 médios e nenhum deles preparado, apenas um mais ou menos que tentou trazer uma psicografia, e estava mais ou menos, porque todos eles não tinham se preparado de coisa nenhuma, em função da sua invigilância, da sua condição simplória, não estuda a mediunidade, esse é o problema. Estudar a mediunidade, conhecer a mediunidade, não se entregar à mediunidade sem conhecimento, porque vai dar nisso, vai acabar, embora eles são ajudados, pelo menos contra o vampirismo, é o que ele diz. Pelo menos contra o vampirismo nós vamos ajudá-lo. Agora, a caminhada é deles. Saiu do centro espírita, não podemos fazer muita coisa, é eles com eles. É isso que o Alexandre está explicando para o André Luiz. Raros amigos conseguem guardar uniformidade de emoção, ou seja, manter esse entusiasmo durante a trajetória da sua vida, né? Ali saiu do centro espírita, está contaminado com ou melhor, está envolto, né, com as energias maravilhosas da prece, da concentração, mas você manter isso, se esforçar para manter isso é outra coisa. É manter, guardar essa uniformidade emotiva. Vai para 9 anos, com algumas interrupções, que me encontro em concurso ativo nesta casa. Isso Alexandre falando. E, mensalmente, vejo desfilar aqui as promessas novas e votos de serviço. Eu vou ser melhor, eu vou ser bom, Jesus é maravilhoso, o Espiritismo salva. Em outras palavras, né? O Espiritismo é a salvação da humanidade. Olha a mediunidade, que coisa fantástica. Quer dizer, só entusiasmo. Só da boca para fora, não é do coração para dentro. Normalmente, quase que 99% dos casos, é isso que ocorre nas casas espíritas. É claro que existem as raríssimas e nobres exceções, e honrosas exceções. Ao primeiro embate com as necessidades reais do trabalho, reduzido o número de companheiros permanece fiel à própria consciência. Eis o problema. Ou eis a questão, né? É você não ser fiel com a própria consciência. É você não ter o guardião da probidade interior, como é a lei do dever, como o aguilhão da consciência, como diz os espíritos Erasto, Lázaro, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós precisamos ter atenção à nossa consciência, entusiasmo depois de um trabalho mais junto, que é legal, a gente se abraça, oh, que maravilha, nós somos médios do grupo, que maravilha, estou te vendo. Existe uma energia boa naquele momento, mas manter essa energia boa depois do trabalho é que é o segredo, ou seja, a conscientização para que possa manter essa calma conquistada ali durante o trabalho. Eu estou dizendo para vocês o que Alexandre está ensinando para o André Luiz aqui no capítulo. Nas horas calmas, grandes louvores. Você sai de um centro espírita, obrigado, Senhor. Porque está tudo tranquilo, ninguém pisou no calo de ninguém. Né? Saíram no trabalho, oração, concentração, conversaram. Aliás, nem tiveram um trabalho produtivo mesmo. Eles mesmo reclamaram disso, né? Porque não se prepararam. Cheio de vampirismo, cheio de vampiros dentro dos corpos físicos das parasitoses. Muita coisa boa não teria realmente que ocorrer como fenômeno ali. Então, nas horas calmas, grandes louvores. Nos momentos difíceis, disfarçadas deserções, a pretexto de incompreensão alheia. Sou forçado a dizer que, na maioria dos casos, nossos irmãos são prestativos, são caridosos com o próximo, em se tratando das necessidades materiais. É a fazeção de coisa material. Porque tem gente que faz muita coisa para os outros, sim. Muita, é o que ele está dizendo aqui. São prestativos, são caridosos, eu colocaria entre aspas a palavra caridosos aqui, por minha conta, né? Depois eu explico por quê, com o próximo, em se tratando das necessidades materiais. Por quê? Porque caridade, no sentido de você só cobrir a necessidade material, da fome ou da roupa, quem está recebendo é muito importante, mas para quem está fazendo esse trabalho caritativo, se não serve para ele como um processo da uniformização, do entusiasmo, do amor, da consciência ampliada, esse trabalho não está valendo nada para ele. Pode valer para quem está recebendo, é importante, mas para ele, esse trabalho não significa muita coisa. O que ele diz, nossos irmãos são prestativos, são caridosos com o próximo, em se tratando das necessidades materiais, mas
quase sempre continuam sendo menos bons para si mesmos por se esquecerem de aplicação da luz evangélica à vida prática. Como é que eu vou ser bom com os outros se eu não sou bom comigo? Como é que eu vou ser caridoso, solidário, né, beneficente com os outros se eu não sou benévolo comigo? Beneficência é uma coisa, benevolência é outra coisa, indulgência é outra coisa, perdão é outra coisa, auto-perdão, a partir do auto-perdão para perdoar, a partir da bondade para ser bondoso, a partir da auto-caridade para ser caridoso. É assim que a lei funciona e é exatamente isso que ele está dizendo aqui. Olha, André, isso é Alexandre, o doutor Alexandre, sou obrigado a dizer, ou sou forçado a dizer, que na maioria dos casos, esses médios, né, esses nossos irmãos, são até prestativos, são caridosos, dão muitas coisas para os outros, uma fazeção de coisa para os outros muito grande, né, em se tratando dessas necessidades imediatas da matéria que é transitória. Porque ninguém é pobre, ele é transitoriamente pobre. Ninguém é rico, é transitoriamente rico, porque tudo é transitório. O que permanece é a essência, é o que ele vai dizer agora. Quase sempre continuam sendo menos bons para si mesmos por esquecerem da aplicação da luz evangélica na vida prática. Na vida prática, através do auto-amor, do auto-acolhimento amoroso, da autovalorização, do auto-respeito, da autoconfiança, da autossegurança. Porque enquanto eu não conquistar isso em mim, para os outros é apenas fazeção de coisa. E fazeção de coisa não me liberta do que vocês vão ver agora. Prometem excessivamente com as palavras. Todavia, operam pouco no campo dos sentimentos. Com exceção, irritam-se ao primeiro contato com a luta mais áspera. Após reafirmar os mais sadios propósitos de renovação e comumente voltado cada semana ao núcleo de prece, estão nas mesmas condições requisitando conforto e auxílio exterior. Ainda precisa, em vez de eles construírem essas condições de conforto e auxílio interior, eles vão atrás do auxílio e do conforto exterior. Não vai ser o exterior que vai transformar o interior, não. É muito o contrário. É o interior que possibilita exatamente os processos de transmutação exterior. Não é com facilidade que cumprem a promessa de cooperação com Cristo em si próprios, base fundamental da verdadeira iluminação. Ou seja, não é com facilidade que cumprem a promessa de cooperação com Cristo em si próprios, base fundamental da verdadeira iluminação. Em outras palavras, eu nunca serei caridoso para os outros, amoroso para os outros, amar o mundo. Eu amo todo mundo, eu amo os animais, eu amo as árvores, mas não se ama. Que amor é esse? Ah, mas eu amo meus filhos, mas não se ama. Não existe esse amor. Ele é mentiroso, ele é um pseudo-amor, e é isso que ele está falando. Não é com facilidade que cumprem essa promessa de cooperação com Cristo em si próprio, com base fundamental na verdadeira autoiluminação. Porque Alexandre silenciara, o André Luiz ficou assim meio cabisbaixo, porque o Alexandre foi incisivo, mostrando essa verdade, né? Aí ele diz o seguinte: ainda se achavam todos eles, os encarnados, irradiando alegria e paz, colhida na rápida convivência com os benfeitores invisíveis durante o trabalho mediúnico. Na fronte de cada um emanavam raios de espiritualidade surpreendentes. Num gesto significativo, Alexandre esclareceu: eles ainda se encontram sob irradiações do banho de luz a que se submeteram através do serviço espiritual com oração. Então, eles estão nimbados com as energias eletromagnéticas adquiridas no trabalho coletivo da oração, da sinceridade. Eles estavam com sinceridade, embora despreparados para o trabalho. Aliás, muito pouca gente está preparada para trabalho mediúnico, diga-se de passagem. Se conseguissem, porém, ou melhor, se conseguirem, colocarem em prática as regras de perfeição que aprendem, comentam e ensinam, fácil lhes seria atingir positivamente o nível superior da vida. Entretanto, André, como nós, que em outros tempos fomos inexperientes, nós fomos frágeis, eles agora ainda são frágeis e inexperientes também. Cada hábito menos digno adquirido pela alma no curso incessante dos séculos funciona qual entidade viva no universo de sentimentos de cada um de nós, compelindo-nos às regiões perturbadas e oferecendo elementos de ligação com os infelizes que se encontram em nível inferior. Examine os nossos amigos encarnados com bastante atenção. Aí ele vai começar a examinar exatamente esses personagens. Mas daqui viu o que ele disse? Os nossos hábitos menos dignos, nossos pensamentos negativos, as nossas
né, irritabilidade, esse desamor, a autorrejeição e tantas coisas realmente que a gente alimenta como verdadeiros tóxicos do nosso pensamento, na realidade acaba funcionando como uma entidade viva no universo do sentimento de cada um de nós. Isso equivale a dizer que nos compele às chamadas regiões perturbadas e oferece elementos de ligação com os espíritos infelizes que vão estar no mesmo nível inferior de cada um de nós. E onde nós vamos ficar em processo de vampirismo, né? Ou seja, de obsessão. Porque é uma coisa que nós criamos para nós e entramos em sintonia, eles só vão se aproximar, porque nós estamos nesse estado, nós estamos, infelizmente, com sentimentos intoxicados. Examine os nossos amigos encarnados com bastante atenção agora. André completou interessado, né? Trocavam gentilmente as últimas saudações da noite, demonstrando luminosa felicidade. Acompanhamos o grupo onde se encontra o nosso irmão mais fortemente atacado pelas inquietações do sexo, que é aquele que estava na região da genitália, completo de parasitose, destruindo, inclusive, todas as suas funções de fertilidade da vida, né, da própria procriação, né, da própria reprodução. Essas bactérias, esses vírus estavam destruindo tudo ali. Aí, como eu disse, acompanhamos então esse rapaz atacado pela inquietação do sexo. Exclamou o orientador, proporcionando a André Luiz uma valiosa experiência. O rapaz, aquele médium lá, que nós já estudamos em capítulos anteriores, em companhia de uma senhora idosa e de uma jovem, que logo percebi serem mãe e irmã dele, né, punham-se de regresso à própria casa. Movimentamos-nos seguindo de perto. Alguns metros além do recinto do centro espírita se reuniam os companheiros de luta. O ambiente geral da via pública tornava-se ainda mais pesado. 3 entidades de sombrio aspecto, absolutamente cegas para com a nossa presença, em vista do baixo padrão vibratório de suas percepções, acercaram-se do trio sob nossa observação. Então, aquele rapaz desequilibrado no sexo, a sua mãe e a sua irmãzinha mais nova. Encostou-se uma dessas 3 entidades, a senhora idosa, e essa senhora idosa, né, a mãe do rapaz, instantaneamente, né, o André Luiz percebeu que a sua fronte se tornava opaca e estranhamente obscura. Então aquela luzinha que ainda faiscava ficou totalmente escuro. Seu semblante, da mãe desse rapaz desequilibrado da área do sexo, ficou modificado. Desapareceu-lhe o júbilo, aquela alegria radiante, dando lugar aos sinais de preocupação forte. Questão de alguns pouquíssimos minutos depois de sair do grupo mediúnico. Transfigurara-se de maneira completa. Ó, meus filhos, diz ela, para a filha mais nova e para o filho ligado aos problemas da área sexual. Exclamou ela, que parecia paciente e bondosa. Por que motivo somos tão diferentes no discurso ou no decurso do trabalho espiritual? Eu gostaria de possuir, ao retirar-me de nossas orações coletivas no trabalho mediúnico, o mesmo bom ânimo, a mesma alegria, a sensação de leveza, a mesma paz íntima. Isso, porém, não acontece. Ela reclamando. Lembro que 3 entidades já se aproximou delas um pouquinho metro depois do centro espírita. Ao retomar o caminho da luta prática, sinto que a essência das preleções evangélicas persevera dentro de mim, como informação, mas de modo muito vago, sem aquela nitidez dos primeiros minutos lá no grupo mediúnico. Esforço-me sinceramente para manter a continuação do mesmo estado da alma. Entretanto, eu confesso para vocês, meus filhos, algo me falta, que eu não sei definir com precisão o que é isso. Nesse momento, as 2 outras entidades que ainda se mantinham distanciadas agarram-se comodamente aos braços do rapaz, que ofereceu aos meus olhos o mesmo fenômeno. Embaciou-se-lhe a claridade mental e 2 rugas de aflição e desalento vincaram-lhe as faces, que perderam aquele halo de alegria luminosa e confiante. Minutos antes estavam falando que coisa maravilhosa, aprendendo coisa. Todos eles felizes e tal, cheios de promessas, mas questão de minutinho depois, fica com a carantonha fechada, porque aproxima esses vampiros desencarnados, aí a pessoa sente aquela preocupação e já fica com o rosto totalmente alterado, né? Foi então que ele, o rapaz, respondeu com voz pausada e triste. Mãe, é verdade. Logo depois que eu saio do grupo mediúnico, eu fico na mesma situação. Enormes são as nossas imperfeições. Creia que a minha situação é pior do que a sua. A senhora experimenta ansiedade, a senhora experimenta amargura, melancolia.
é bem pouco para quem, como eu, se sente vítima dos maus pensamentos. Casei-me, aí vai explicando ele para ela sabe, né? Mas casei-me há menos de 8 meses. E não obstante o devotamento de minha esposa, eu tenho o coração por vezes repleto de tentações descabidas. Pergunto a mim mesmo a razão de tais ideias estranhas e, francamente, eu não posso responder. A invencível atração para os ambientes malignos confunde-me. Que sinto inclinado-me ao bem e à retidão de proceder, quem sabe? Aí vai a menina, a irmã dele, quem sabe, mano? Está você sob a influenciação de entidades menos esclarecidas? Sim, suspirou o rapaz. Por isso mesmo eu venho tentando o desenvolvimento da mediunidade a fim de localizar a causa de semelhante situação. Nesse instante, Alexandre murmurou desveladamente. Ajudemos este amigo através da conversação. Sem perda de tempo, colocou as mãos, né, na fronte da menina, a irmã mais nova, né, e mantendo-a sob vigoroso influxo magnético e transmitindo-lhe suas ideias generosas, o Alexandre, através da irmã mais nova desse rapaz, o André Luiz reparou que aquelas mãos protetoras, ao tocar os cabelos encaracolados da jovem, expedia luminosas chispas somente perceptíveis ao olhar de André Luiz. A menina, a seu torno, pareceu mais nobre e mais digna em sua expressão, quase infantil, e respondeu firmemente para o irmão. Neste caso, meu irmão, concordo em que o desenvolvimento mediúnico deve ser a última solução. O desenvolvimento mediúnico, para quem está perturbado na condição em que você está, eu acredito ser exatamente a última solução. Você vai buscar a solução dos seus tormentos íntimos no campo da sexualidade, supostamente querendo desenvolver mediunidade, é a última das soluções. Quem é que está avisando através da irmã dele mais nova, dando essa advertência? É Alexandre, através da irmã. Porque antes de enfrentar os inimigos, filhos da ignorância, deveríamos armar o coração com a luz do amor e da sabedoria. Se você descobrisse perseguidores invisíveis em torno de suas atividades, como beneficiá-los cristamente sem a necessária preparação espiritual, meu irmão? A reação educativa contra o mal é sempre um dever nosso, intransferível. Mas antes de cogitar de um desenvolvimento psíquico, que seria talvez prematuro, deveremos procurar a elevação das nossas ideias e procurar a elevação dos nossos sentimentos. Não poderíamos contar com uma boa mediunidade sem a consolidação dos nossos bons propósitos. E, para sermos úteis nos reinos do Espírito, cabe-nos aprender, em primeiro lugar, a viver espiritualmente, embora estejamos ainda na carne imperfeito que somos. A resposta, que constituíra para mim valiosa surpresa, não provocou o maior interesse em ambos interlocutores. A mãe, perturbada, angustiada, ansiosa, e o filho, perturbado no campo da sexualidade, também todos eles já com a cara antonha, né, com a aproximação dos obsessores, quase neutralizados pela atuação dos vampiros habituais. Mãe e filho deixavam perceber funda contrariedade em face das definições ouvidas pela filhinha mais nova, para a irmã mais nova, né? A palavra da menina, cheia de verdadeira luz, desconcertava-os. Aí, evidentemente, o irmão disse: não tem você bastante idade, aliás, a mãe. Não tem você bastante idade, minha filha, exclamou a contrafeita velha genitora. Não pode, pois, opinar neste assunto, não. E como boa cultivadora de sofrimentos antigos, acentuou ainda a mãe dela: quando você atravessar os caminhos dos meus pés, que os meus pés já cruzaram, quando vierem as desilusões sem esperança, então você observará como é difícil se manter em paz e a luz no coração. E se algum dia, aí vai o rapaz, o irmão dela, né? E se algum dia experimentar as lutas que já conheço, verá que tem um motivo de queixa contra a sorte e que não me sobram outros recursos senão permanecer no círculo das indecisões que me assaltam. Faço quanto posso por desvencilhar-me das ideias sombrias e vivo a combater inesperadas tentações. No entanto, sinto-me longe da libertação espiritual necessária. Não me falta vontade. Mas, aí ele ficou na reticência. Mas, e aí? Alexandre, que havia retirado a destra sobre a fronte da jovem,
informou, atendendo à perplexidade de André Luiz. O amigo que se uniu à nossa irmã foi seu marido terrestre. Ó, o obsessor dela, o próprio marido, né? O viúvo. Homem que não desenvolveu as possibilidades espirituais e que viveu em tremendo egoísmo doméstico. Então temos um obsessor doméstico. Temos aí um marido que desencarnou obsediando essa média, essa mãe desse jovem também desequilibrado na área do sexo. Quanto aos dois infelizes que se apegam tão fortemente ao rapaz, são dois companheiros ignorantes e perturbados que ele adquiriu em contato com o meretrício. Diante do meu espanto, o instrutor, o Alexandre, prosseguiu explicando. O ex-esposo, que é o verdugo, agora obsessor daquela merda, daquela senhora, a mãe dessa jovem e desse rapaz, não concebeu o matrimônio senão como uma união corporal, para atender conveniências vulgares da experiência humana. E em vista de haver passado o tempo de aprendiz no terreno sem ideais, interessado em fruir todas as gratificações dos sentidos, não se sente com bastante força para abandonar o círculo doméstico, onde a companheira, por sua vez, somente agora, depois da desencarnação dele, começa a preocupar-se com os problemas concernentes à vida espiritual. Quanto ao rapaz, de leviandade em leviandade, criou fortes laços com certas entidades ainda atoladas no pântano das sensações do meretrício, das quais se destacam por mais perseverantes as duas criaturas que ora lhes agarram quase que integralmente sintonizadas com o seu campo de magnetismo pessoal. O pobrezinho não se apercebeu dos perigos que o defrontavam e tornou-se a presa inconsciente de afeiçoados que lhe são invisíveis, tão fraco e viciado quanto ele próprio. E não haverá recurso para libertá-los? Perguntou André Luiz. Alexandre sorriu paternalmente e considerou, mas quem deverá romper as algemas senão eles? Nós não podemos fazer nada. É a escolha deles, não tem como nós arrebentarmos essas tendências dele. Acho que o espírito superior, os bondosos espíritos, não, você não vai fazer porque eu não quero. E vai me amarrar para eu não fazer? Isso não vai acontecer nunca, é o que ele está dizendo. Não haverá, o André lhe perguntou se não haveria recurso, né? E ele sorriu e considerou. Mas quem deverá romper as algemas senão eles mesmos? Eles que se algemaram. Quem se algema vai ter que sair delas. Nunca lhes faltou auxílio exterior de nossa amizade permanente. No entanto, eles próprios alimentam-se uns aos outros no terreno das sensações sutis, absolutamente imponderáveis para os que lhes não possam sondar o mecanismo íntimo. Aproximaram-se da fronte esclarecedora, ou melhor, aproximando-se da fronte de esclarecimento elevado, sente-se cansado da situação e experimenta efetivamente o desejo de vida nova. Contudo, esse desejo é mais dos lábios do que do coração, por constituir aspiração muito vaga, quase nula. Se, de fato, cultivassem a decisão, a resolução positiva, transformariam as suas forças pessoais, tornando-as determinante no domínio da ação regeneradora. Porém, esperam por milagres inadmissíveis e renunciam às energias próprias, únicas alavancas da realização. Quer dizer, entregar para a espiritualidade aquilo que eu preciso e necessito fazer, dentro da lei do dever, que a lei do dever é exatamente aquela lei como o guardião da probidade interior, é que me convida a me esforçar para buscar pelas virtudes transmutar as minhas viciações. Então, esses dois, no caso analisado aqui, estão esperando por milagres inadmissíveis, né? E renunciam às energias próprias, às próprias forças. Nós temos um poder em nós, únicas alavancas de realização. Mas não poderíamos provocar a retirada dos vampiros inconscientes, o André Luiz? Mas será que a gente pode tirar esse vampiro? Não, tirar eles na marra aí? Aí o Alexandre explica. Os interessados, explicou Alexandre, forçariam por sua vez a volta deles. Ou seja, eu posso até tirar. Eu tenho poder para isso, nós temos. Mas o que vai acontecer daqui a 10 passos? Eles vão atrair de novo. Então, é com eles. Não adianta a gente tirar esses obsessores. Não, vamos trabalho de obsessão, vamos lá tomar um trabalho de obsessão, vamos fazer trabalho de obsessão, vamos afastar os obsessores, tem uns que até amarram o obsessor, tentam botar pedras no pescoço de obsessor, botar nos fundos dos rios, e vamos... Quer dizer, numa ilusão absolutamente absurda que acontece em várias casas espíritas, como se a obsessão fosse uma coisa simples.
Porque a desobsessão vai depender da pessoa que está sob obsessão. É o que ele está dizendo, né? Já se fez tanta tentativa que você lembrou do propósito de beneficiá-lo, de modo indireto, mas a nossa irmã se declarou demasiadamente saudosa do companheiro, do marido que morreu, e o nosso amigo afirmou intimamente sentir-se menos homem, levando humildade à conta de covardia e tomando o desapego aos impulsos inferiores por tédio destruidor. São um jogo de palavra bonito aqui, mostrando que tanto a mãe, que acabou realmente ficando tanta saudade do marido, atraiu o marido desequilibrado a beça e ficando perturbado, como esse também, que humildade para esse, que ainda tem a humildade é coisa de religioso, questão da sexualidade é coisa de religioso também, foi falado em capítulo anterior, é a cabeça dele, uma cabecinha desse tamaninho. Tanto expediram reclamações mentais que as suas atividades interiores constituíram vista do vigoroso magnetismo do desejo constante alimentado, agarram-se-lhe de novo os companheiros infelizes, mas vivem assim, imantados uns aos outros. E como é que nós podemos, o que a espiritualidade maior pode fazer, né? Satisfazem-se mutuamente na permuta contínua das emoções, das impressões mais íntimas. Preocupado em fazer algum bem, ponderei. Quem sabe, diz o André Luiz, poderíamos conduzir essas entidades ao devido fortalecimento? Ou seja, olha o André Luiz querendo dar aula para o Alexandre, né? Não será razoável doutriná-las, incentivando-as ao equilíbrio e ao respeito próprio? André Luiz cheio de conhecimento, querendo realmente mostrar para Alexandre que seria possível isso. Semelhante recurso, falou Alexandre, não foi esquecido, já fizemos isso. Essa providência vem sendo efetuada com perseverança dos métodos que nós precisamos e com métodos precisos. Todavia, tratando-se de um caso em que os encarnados se converteram em poderosos ímãs de atração, a medida exige tempo, tolerância fraternal. Quando fala tempo, né, e tolerância, tempo pode ser mais de uma encarnação. Fica o detalhe aqui. A pessoa pode passar uma encarnação o tempo todo como imã atraindo aqueles espíritos do qual eles têm afinidade. Por sintonia, não adianta desobsessão. De nenhuma casa espírita do mundo. O Alexandre está explicando para o André Luiz isso. Você pode tentar ajudar os espíritos, mas eles continuam na mesma simbiose. Verdadeiro vampirismo, um com o outro, encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado. Temos grande número de trabalhadores consagrados a esse mistério em nosso plano e aguardamos que a semeadura de ensinamentos dê os seus frutos. De qualquer modo, esteja convicto de que toda assistência tem sido prestada aos amigos sob nossa observação. Se ainda não avançaram, todos eles, no terreno da espiritualidade elevada, isto só se verifica em razão da fraqueza e da ignorância a que vivem voluntariamente escravizados. Então eles estão lá porque querem. Colhem o que estão semeando. É o que está escrito aqui. Nesse instante, fixamos novamente a atenção na palestra que se desdobrava. Faço o que posso, repetia o rapaz em desalento. Entretanto, não consigo obter tranquilidade interior. Então o rapaz continua com seu desculpismo, com vitimismo, cheio de coitadismo. Ocorre comigo o mesmo fato, observava sua mãe, né? Em tom triste, também eu estou na mesma condição. Eu quero, mas não consigo. É a chamada padrão de crença limitante, escravizante, né? Minhas únicas melhoras se verificam por ocasião das nossas preces coletivas no trabalho mediúnico. Em seguida, as piores emoções me assaltam o espírito. Vivo sem paz, vivo sem apoio. Então, para que estar no trabalho mediúnico? Se ela não trabalha, a paz dentro dela não vai ser lá. 10 minutinhos de paz, 1 hora de paz, depois passar 24 horas, ou então passar, se for uma vez por semana, passar praticamente a semana inteira totalmente sem nenhum tipo de tranquilidade e harmonia interior, sem quietude interior. Oh, meus filhos, é cruel rolar assim pelo mundo como náufrago sem orientação, a mãe reclamando, cheio de vitimismo, cheio de coitadismo. Compreendo a mamãe, diz o rapaz, como se satisfeito por alimentar as impressões nocivas que lhes ocupavam a mente. Compreendo, porque as tentações me transformam a vida num cipoal de sombras espessas. Não sei mais o que fazer para resistir aos pensamentos amargos. Ai de nós, se o Espiritismo não houvesse chegado aos nossos destinos como sagrada fonte de sublimes consolações. Nesse momento, Alexandre colocou novamente a destra sob a fronte da jovem,
que lhe traduziu o pensamento em tom de respeito e carinho. Concorde, aí a filha dizendo para a mãe, concordo em que o Espiritismo é o nosso manancial de consolo, mas não posso esquecer que temos na doutrina a bendita escola da preparação. Se permanecermos arraigados às exigências de conforto, talvez venhamos a olvidar as obrigações do trabalho. Creio que os instrutores da verdade espiritual desejam, antes de tudo, a nossa renovação íntima para a vida superior. Se apenas buscarmos consolação, sem adquirir fortaleza, não passaremos de crianças espirituais. Se procuramos a companhia de orientadores benevolentes tão só para o gozo de vantagens pessoais, onde estará o aprendizado? Acaso não permanecemos aqui na Terra em lição? Teríamos recebido o corpo ao renascer apenas para repousar? É incrível que os nossos amigos da esfera superior nos venham suprimir as possibilidades de caminharmos por nós mesmos usando os próprios pés? Naturalmente, não nos querem os benfeitores do além para eternos necessitados da casa de Deus, e sim para companheiros dos gloriosos serviços do bem, tão generosos, fortes, sábios e felizes quanto eles já o são. E modificando a inflexão de voz, desejosa de demonstrar a ternura filial que lhe vibrava na alma, acentuou, mamãe, sabe como lhe quero bem, mas alguma coisa no fundo da consciência não me permite comentar as nossas necessidades, senão assim, ajustando-me aos elevados ensinamentos que a doutrina nos gravou no coração. Não posso compreender cristianismo sem a nossa integração prática nos exemplos do Cristo. Em virtude de o instrutor haver interrompido a operação magnética e porque me encontrasse perplexo, diz André Luiz, ante a facilidade com que a menina lhe recebia os pensamentos, quando observara tanta complexidade no serviço de psicografia, expus ao orientador amigo as indagações que me assaltavam o espírito. Eu gostaria de continuar isso aqui na próxima quarta, porque agora ele vai entrar no momento. Porque essa menina com a capacidade de psicofonia perfeita é de um Alexandre. Ela captou vírgula, pontos, pausas, palavras, entonações integral do pensamento de Alexandre. E a filha de uma mãe que estava perturbada demais, de um irmão perturbado na área do sexo. E por que ela tem essa facilidade quando André Luiz observou que no grupo mediúnico, muito complexo, tem espírito que já está há anos ali para tentar um psicógrafo e não consegue. 18 médicos. E uma menina na rua, tendo essa capacidade toda de receber, né, toda a instrução de Alexandre para a sua mãe e para o seu irmão. Eu vou deixar para quarta-feira dar continuidade, porque são capítulos longos, para nós refletirmos, porque o meu problema não. A minha proposta em cada live é essa, é fazer uma leitura e fazer um comentário. Fazer uma leitura e fazer um comentário. Nunca com a pretensão de terminar um capítulo, porque senão passa de 1 hora e eu perco a gravação. Eu vou ficar por aqui para que quarta-feira possamos explicar. Porque o André Luiz pergunta, né? Por que acontece isso? Aí ele vai explicar os porquês e depois entramos em outro capítulo, tá bom? Ótima noite, tá? Lazarino, obrigado. Um grande abraço para todos vocês, tá? Fique com Deus.